A gente costuma, na palavra do Senhor, tem várias e várias histórias que mostram as impossibilidades e as possibilidades de Deus, não é? E Deus, a Bíblia é rica exatamente em histórias onde a lógica não prevalece, a lógica humana não prevalece, assim como a lógica da ciência, em nome de Jesus, não prevaleceu. É Patrick, né? Não é isso? Nós até oramos, Deus é extraordinário, né? Quero te dizer que Deus não faz as coisas pela metade, não, filho. Deus é perfeito. Então, se esse negócio está diminuindo, eu creio que vai, eu não sou médico, não sei dizer qual é o número exato disso aí, mas vai ver a taxa exata dessa, né, do teu exame de sangue. E o Senhor é assim, queridos. O Senhor, a matemática dele não é uma matemática que a gente está acostumado, né? 2 mais 2 igual a 4, não. Às vezes, o 2 mais 2 que vai dar 4, ele diz, não vai dar não, porque esse 4 não vai gerar vida, não vai gerar possibilidade nesse meu servo, nessa minha serva. Eu vou transformar esse 4 em outra coisa qualquer, mas que vai dar um resultado muito melhor do que fosse o 4 dos homens, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido na Bíblia, que é Davi e Golias. Não precisa abrir a Bíblia ainda, a gente vai chegar lá. É interessante lembrar que nessas guerras do povo de Israel, os vários inimigos, e um deles, os inimigos assim, mais famosos, que mais se fala na Bíblia, são os filisteus. E entre eles, assim, numa situação inédita e impressionante, estaria o encontro de Davi e Golias. Eu acho que muitos conhecem aqui, já ouviram muito nesse texto. Quem era Golias? Golias é um guerreiro filisteu, segundo a palavra, um camarada assustador, imenso, eu acho que pelo menos com mais de 2 metros de altura, guerreiro experimentado, guerreiro que viveu a vida dele toda para a batalha, preparado para a batalha, mal, todas as suas características de guerra, enfim, um camarada que lidava e visava a morte, tão somente isso. E esse sujeito se defronta com quem? Com Davi. Davi é o oposto, exatamente o oposto disso tudo. Um camarada jovem, pastor de ovelhas, tenro, despreparado, não estava nem pensando em guerra, não tinha nem sido convocado exatamente nesse período onde Golias afronta o exército de Deus. A palavra do Senhor fala que por 40 dias ele afrontou. Naquela época, para quem gosta de ver filmes de guerra, exército contra exército de um lado, uma banda, um exército do outro, e ou tinha aquela carnificina louca, que era um tal de espada, aquela coisa toda para quem gosta desses filmes aí, ou então se costumava, e isso é histórico, eleger o melhor guerreiro de um lado, o melhor guerreiro do outro, e assim foi em algumas situações, e não foi diferente nessa. Segundo o texto bíblico, o próprio Golias chega e fala, vamos resolver essa história aí, vamos facilitar essa briga, essa brincadeira, eu quero que venha um de vocês brigar comigo, assim diz a palavra. Não é o texto que a gente vai ler o texto seguinte. E aí, em seguida, ele fala e diz, olha, quem brigar comigo, quem vencer, né, vai ser o soberano. O Estado, a nação que vencer, passa a ser aquela sobre a qual a nação vencida vai ser escravo, vai ser vassalo, vai fazer o que vocês quiserem. E daí surgiu Davi, contra toda a lógica, contra toda a possibilidade, e essa história que nós vamos ver, como é que surgiu isso, e pegar aí alguns pontos muito simples, mas certamente ricos, que vão nos ajudar, a nós que passamos por lutas, porque é muito comum entre os cristãos, principalmente, falar assim, você está enfrentando Golias, quem é o teu Golias? E é essa pergunta que eu faço para vocês hoje, iniciando, colocando esse contexto para a gente fazer a leitura. O texto é longo, fiquem tranquilos, me acompanhem com equilíbrio, com tranquilidade, não fiquem espantados,
o texto longo, a mensagem vai ser curta, a proporção inversa ao texto. Não pense que pelo texto ser longo, eu vou durar tanto assim, amém? Então eu convido a igreja querida, que está aniversariando, 2 anos, já conhece o pai, né? Já identifica o pai. Não, criança com 2 anos, já identifica o pai, que coisa linda, né? Não só identifica o pai, como fala, pai, eu tenho sonhos, pai, eu tenho projetos, pai, eu entendi qual é o meu papel nessa história, nessa caminhada com vocês. E a coisa mais linda é a gente entender e se sentir parte do reino. Que coisa extraordinária. Eu fiquei com tanto isso na cabeça que eu estou falando de novo, que vocês se sintam realmente pertencentes ao reino de Deus. Amém? Bom, vamos lá. 1 Samuel, acompanhe comigo, tá? Não se espantem que certamente alguma palavra ou outra eu vou falar, não vai ser exatamente igual a que está na Bíblia de vocês, mas tenho certeza que no mínimo é parecido ou sinônimo, e vocês acompanhando o texto por inteiro vão ver que há uma certa lógica e no final da história toda. Quem não tem Bíblia, por favor, divida com o irmão, veja quem está atrás, é sempre bom. Vamos ler? Já todo mundo achou? 1 Samuel 17, versículo 12, não falei, né? 1 Samuel, capítulo 17, versículos 12 em diante. Eu creio que todos acharam, né? Então vamos lá. Davi era filho de Jessé, Davi que eu falei a vocês, né? Do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo que Saul era rei, Jessé estava bem idoso. Isso aí é na época que Israel já tinha a característica de reinado. E Saul foi o seu primeiro rei. Ok? E os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. Como eu falei, os irmãos de Davi foram, e Davi não, porque não era a característica dele, não tinha idade para isso. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Davi, pastor de ovelhas. Todo mundo conhece e sabe disso. Olha o que é que eu falei, queridos. Versículo 16. Presta bem atenção. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Imagina você, está alguém aí 40 dias, todo dia, falando impropérios, desafiando você, e você tendo que aguentar isso, não é? Você deve estar pensando, mas eu tenho um vizinho que é pior que isso. Eu estou há tantos anos, mas então hoje é dia de se encerrar. A gente vai orar por ele também, por ela, e vai cessar. O Golias vai cair. Porque eu creio que qualquer Golias cai, porque não resiste ao Senhor dos Senhores, ao reino dele. Durante os 40 dias, Golias foi lá e desafiou os israelitas. Não sei se vocês aguentaram isso, né? Na verdade, devia ser assustador. Eu me imagino assim, eu morando numa casa do meu vizinho, se aquele cara, o Anderson Silva, né? Anderson Silva, aquele lutador, falando coisas, eu lá meio espantado, acho que não dá também para encarar o Anderson Silva. Eu tinha que orar muito ao Senhor para pedir para ele falar essa história, para você ver como é que a nossa fé é pequena, né? Eu e Anderson Silva, você deve estar até com pena de mim, né? Aí um dia, Jessé está Davi, o pai dele fala, olha filho, pega 10 quilos de trigo torrado, 10 pães, vai depressa lá levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Davi então se vira para isso. Vai lá, ajuda lá, vai lá nos seus irmãos, eles são os caras, você aqui não é só para cuidar da ovelhinha. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, versículo 20, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Apesar de tudo isso, não fazia um grito de guerra, né? Eram assanhados deles, coitado, mas encarar o Golias que é bom nada. O exército dos filisteus e o exército israelita tomaram posição de combate um de frente do outro. Como eu falei, um de um lado, outro do outro. Os filmes adoram mostrar essa cena. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou
e desafiou os israelitas como já havia feito antes. Mas só que aí Davi escutou. Davi escutou. Porque eles estavam escutando quase 40 dias, estavam ali caladinhos, com medo, sem saber o que fazer, paralisados. Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, ficaram apavorados. E eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará uma filha em casamento. E a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Pô, estranho isso, né? Nem para os políticos, né? Já quer dar uma recompensa. Você vê que Saul aí já estava extrapolando a sua fé em Deus e já estava querendo fazer alianças políticas, fazendo aí certos presentes, vou presentear promessas. Olha, quem encarar esse sujeito aí, eu vou dar isso, eu vou isentar de imposto, vai casar até com minha filha. A Bíblia não diz se a filha era bonita ou não, mas certamente deveria ser, senão ele seria muito ousado em fazer um negócio desse. Mas uma coisa é que o próprio Saul não estava mais seguro, ele estava, ao contrário, extremamente inseguro, fazendo até tentar alianças políticas. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Olha que coisa espetacular. Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Queridos, vocês ser igreja, ser reino de Deus, é pertencer ao exército do Deus vivo. Vocês creem nisso? Quem é Golias? Qual Golias que está te afligindo hoje? Ele tem que cair, em nome de Jesus. Aí eles lhe contaram que ganharia quem matasse Golias. Aí ele vem Eliabe, irmão mais velho Davi, ouviu conversando com os soldados e ficou zangado. O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Olha que coisa terrível. Isso deve acontecer com a gente nessa caminhada com o Senhor, né? A gente está querendo resolver um assunto, a gente está com fé, mas tem ainda um irmão e muito sangue. Ainda fala que ele é um convencido, humilha ele, quer tirar toda a autoestima dele e diz para ele ir embora cuidar das ovelhas. Isso aí é tremendo, mas isso é até outra lição para a gente ver. Não fique parado, não escute as palavras contrárias, escute o que o Senhor tem a dizer para você, que é a palavra do Senhor. Escute quando o Senhor fala, olha para você e diz assim: você vale a pena, você tem valor. É isso que você tem que escutar hoje. Não escute os Golias dizendo o contrário. Amém, queridos? Não se deixe levar por eles, não. Deus ama muito cada um de vocês. O interesse dele é que vocês felizes e libertos de qualquer medo e Golias que podem afligir vocês. Amém? Aí Davi falou: o que foi que eu fiz agora? Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta, outro soldado ouviu a mesma resposta. É bom a gente ver isso. A gente tem que, se assim se proceder, se tem alguém querendo te colocar para trás, não dá bola não, segue, vai perguntando, vai fazendo as suas coisas e outras, né? Vai tocando o barco, vai caminhando, vai marchando, não se deixe paralisar por aquelas palavras contrárias, hein? Olha mais aí um exemplo que o Davi está nos dando. Aí fez a pergunta a outro soldado, alguns soldados ouviram o que o Davi tinha dito e contaram a Saul, então ele mandou chamar Davi, e Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse cara, desse filisteu, eu vou lutar com ele. Olha que coisa louca, só tendo o Senhor no coração para ficar com tanto destemor. Eu vou lutar com ele. Aí Saul respondeu: você não pode lutar com esse filisteu, filhinho. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Como eu falei antes, né? O cara foi talhado para isso. O cara era matador. O cara não só era um cara proporcionalmente forte, físico avantajado, 2 metros e pouco, e é possível ter. A gente hoje tem jogador de basquete com 2,20 metros, 2,50 metros, não é isso? Então, isso não é nenhuma loucura que a gente está vendo aqui. Ele tinha em torno disso. E, além disso, a Bíblia descreve ele de uma forma assustadora. Era a lança do camarada pesada, porque ele tinha força para isso, né? Era escudo, era toda a sua indumentária, era uma coisa assim aterrorizadora. Aí o próprio rei falou assim: não dá para você, filho. Você é um rapaz. Ele diz: meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando o leão ou o urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataque e toma a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo.
Eu tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo que esse filisteu pagão que desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor Deus, isso é que é importante. Ele sabe que todas essas proezas ele só pode realizar, ele só realizou e realizará outras maiores ainda na presença e na força do Senhor Deus. Você tem pensado assim? Que você age e pode todas as coisas naquele que te fortalece? Vocês têm pensado assim? É bom que pense. É bom que prove. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vai, e que o Senhor Deus esteja com você. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nos dá a dimensão exata, Senhor, dos teus cuidados em cada um de nós, Pai. Que a gente possa nos afastar, não temermos nada que nos amedronte, porque temos um Deus que é muito maior que tudo isso, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Venha aqui com lições curtas, mas que sejam profundas, com o teu Espírito Santo, fazer diferença no coração dos meus queridos aqui, Pai. Para que saiam livres, libertos daquilo que atemoriza, aprisiona, paralisa cada um dos meus queridos, inclusive a mim, Pai. Em nome de Jesus, amém. Lições, vamos lá? Primeiro, como Davi venceu Golias. Que Golias tem ameaçado sua vida? A minha pergunta para vocês é essa, é livre. É para você pensar aí. Qual Golias que tem ameaçado sua vida? Ah, você está bem, não teve nenhuma ameaça ainda, mas eu quero te falar que pode ser que tenha. E a gente tem vários e vários exemplos. Quem é? É uma doença? Nós acabamos de ver um Golias que se aproximou do querido Patrick ali, uma doença que pode surgir no nosso organismo, e nós somos mortais, alguns talvez aqui não pensem que são, mas eu quero dizer que vocês são mortais, sujeitos à doença, né, sujeitos a vicissitudes, a dificuldades, a dores, a cansaço, a desânimo. Qual é o Golias, querido? É doença, é uma perseguição, é algo que está te incomodando, te assustando, é algum desafio, é algo que você percebe que parece que está inatingível, você não consegue, você não suporta, você pensa que vai, mas não vai, você pede a Deus, mas parece que não consegue, ele te vence. Seria o Golias você mesmo, aí com as suas inseguranças, com seus medos, com seus temores? Quem seria esse Golias? Infelizmente pode ser até você mesmo, com as suas dificuldades de relacionamento, com a forma de agir, sempre errando, percebendo que não consegue, mas achando que você está certo. Que Golias é que você tem que derrotar? E hoje, que Golias é ele? Próximo, o que fala lá? Devemos reconhecer que as ameaças são reais. É isso? E por vezes se prolongam. Lá no 17, 16, foram 40 dias. 40 dias de ameaça. Tem gente aqui, certamente, tem muito mais tempo aí, vivendo aí algum pesadelo. Eu creio nisso. As ameaças são reais. A gente tem que perceber isso, tem que reconhecer. E a gente tem mais do que isso. A gente tem que falar, Senhor, somente o Senhor pode me livrar dessa ameaça. Ela é real. Mesmo que ela seja dentro da minha psique, mesmo que ela está dentro aqui do meu emocional, mesmo que eu até lute contra eu mesmo, com as minhas inconstâncias, mas é real. E é difícil, Senhor. É real e é difícil. Às vezes é uma droga. Quem não tem família, eu conheço. Famílias que estão envolvidas com pessoas, com drogados, ou drogadictos, como falam os psicólogos, não é? É uma coisa terrível e que pode se prolongar e que adoece a família inteira também. Não só aquele que está ali, coitado, numa situação horrorosa, uma doença terrível, acabando com sua vida, com sua dignidade, com sua consciência, com seu emocional, e a família também. Até isso, Senhor, acaba, e são Golias, mas isso encerra, em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu conheço gente que saiu das drogas.
Será que vocês também não conhecem? Será que só eu que tenho essa história para contar? Eu conheci.